O relógio ele já está com 21 dias de uso. Lembrando que eu não utilizo esse relógio para dormir. Tá? Talvez se eu utilizasse ele para dormir, para fazer monitoramento de sono, né, e ao longo da noite ele ficasse utilizando os recursos de medição de batimentos cardíacos, oxigenação do sangue e etc., ele teria gastado mais. Né? Nesse período eu utilizei ele em pelo menos 6 treinos, tá? Sendo 2 deles trilhas, ou seja, uma trilha, né? Uma trilha com duração de pelo menos aí umas 4 horas aproximadamente, medindo altimetria, utilizando o GPS para mapeamento da ida, né? Então tudo isso faz parte aí do processo de utilização dele em atividades de aventura. Dito isso, vamos falar um pouquinho da parte interna daquilo que compete um relógio de atividades outdoor ou de sobrevivência. Eu poderia estar considerando o Garmin Instinct, algum daqueles que a gente falou lá no primeiro vídeo da série, tá? Antes do review, aliás, antes das primeiras impressões do Amazfit T-Rex. Eu não queria encerrar esse vídeo agora, eu queria passar pelo menos um ano testando, né? Mas eu imagino também que vai ficar a informação um pouco defasada daquilo que a gente produzir. Então vamos lá, né? Fica aí a nosso review de 21 dias de uso do Amazfit T-Rex 2. Bom, né, gostei muito dessa watch face aqui, né? É uma watch face que, bom, denota aí a ideia de aventura que esse relógio tem. Vai trazer aqui batimentos, né, o nível de atividade física, passos que eu dei, pressão atmosférica, e a pressão atmosférica muito bacana, porque à medida que ela diminui, você já consegue perceber que se formam, por exemplo, ideias de temporal ou ideias mesmo de precipitações rápidas. A altimetria, em geral, ela é bastante funcional, né? Tá medida em 52, eu estou no 12º andar de um prédio, e aí tem que considerar também a variação de altitude da cidade em si. Eu estou numa cidade litorânea, mas que tem os seus relevos, tá? Nascer e pôr do sol, além da temperatura local variada, que de acordo com o Bluetooth do celular, né? Mas ele também faz esse pareamento num cálculo breve, tá? Então isso também é interessante. Dia 12/4, né? A data já está em português, sexta-feira, né? Alguns dados ele não consegue trazer para o português, né? E, por exemplo, aqui ele já mostra na Watch Face o Friday, né? Ou seja, sexta-feira. Mas vamos lá, 39% de bateria com cerca de 21 dias de uso aproximadamente, tá, turma? Vamos lá. Daqui o que eu acho importante a gente ressaltar é o altímetro barométrico, tá? Ele é muito preciso, galera. A gente fez uma trilha no domingo passado, fez uma exploração no domingo passado, né, lá em Guaramiranga. E essa trilha, ela terminava num hotel que teoricamente está a 870 metros de altitude. Ou seja, quando eu bati o altímetro barométrico, na hora que eu cheguei no hotel, ele bateu exatamente 868, ou seja, e se eu estava na parte de baixo do estacionamento do hotel, significa dizer que de fato o hotel provavelmente está a 870, né, em torno de 870 metros de altitude, né, e então esse altímetro barométrico dele é muito preciso. Ele mede via pressão do ar e também ele utiliza o GPS caso a gente queira. Então, quando a gente aperta aqui, ele tem a opção de usar o GPS, né? E ele também calibra essa altitude no momento em que pareia com os satélites. Ele triangula com os satélites. Eu também posso fazer a digitação caso eu saiba aproximadamente a altitude de um dado ponto que eu estou visitando. Vamos voltar aqui para o menu, né? Bússola, né? A bússola dele, vocês já viram também em vídeos. Ixi, eu vou ter que calibrar ela de novo. Vocês já viram nos vídeos aí a bússola dele funcionando bem, né? Eu vou ter que... pronto, já deu aqui certinho. Aqui ele está mostrando a pressão atmosférica e novamente a altitude na qual eu estou, né? Ele também consegue fazer medição do azimuth, tá? Então eu posso, à medida de um dado ponto visual,
fazer a medição. Eu aperto nessa setinha e ele começa a fazer essa medição de quantos graus eu preciso me deslocar até o ponto que eu quero, por exemplo. E aí eu vou verificando, né, aquele ponto visual, por exemplo, um cume de uma montanha, em relação ao percurso que eu estou seguindo. E ver se eu estou mantendo aquele determinado percurso correto, né, fazendo a navegação via mapa e via bússola. Então isso também é muito bacana, véio. Isso no meio do mato ajuda demais, até você saber se está vindo uma tempestade, por exemplo, do leste, principalmente a gente que mora junto à zona costeira. Tá? Voltando aqui, deixa eu dar um back aqui, os botões, né? Vocês veem que a alguns momentos eu estou utilizando os botões para navegar aqui nos menus, isso também é muito bacana. Oxigênio do sangue, faz a medição legal, você tem que ficar imóvel, frequência cardíaca também, durante a trilha inclusive, né? Porque se trata de um treino para o relógio, e nos treinos aqui tem também um negócio muito bacana, porque o aventureiro, o explorador, né? O biólogo, enfim, seja quem for, o ciclista de trilha e etc., o cara ele não vive só de fazer aquela atividade específica. Ele vive também de fazer uma série de outras atividades, até de preparação. E claro que todos esses treinos aqui estão inclusos, ou seja, estamos falando de um smartwatch que, salvo engano, tem mais de 120 modalidades de treino. Eu vou colocar a informação aí embaixo se eu estiver errado. Mas se é de fato isso, nós temos aqui, isso aqui eu já mexi, tá? Eu já tirei alguns treinos que não me interessam e deixei aqueles que, porventura, eu tenha mais possibilidade de fazer. Então, ciclismo ao ar livre. Todo mundo já viu aí algum vídeo da gente na Speed, andando aqui, por exemplo, lá no Vale do Jaguaribe ou aqui em Fortaleza. Natação em piscina, natação em águas abertas. Eu tenho coragem? Não, né, de nadar em águas abertas, mas está aqui para caso um dia eu venha a fazê-lo. Escalada, caminhadas ao ar livre, que não é necessariamente a trilha, por exemplo, uma caminhada à beira-mar, né? Grupo de calistenia, treino de força, triatlon, polidesportivo, swing de golfe, né? Snowboard, esqui, pular corda. Temos neve? Não, mas quem sabe um dia, né? Subida de escadas e por aí vai. Aí aqui vem o pulo do gato, porque aqui ele unifica 7 com 4, 11, mais 4, 15, mais 11, 26, mais 24 treinos, já deu 50, mais 16 treinos, bom, eu não vou contar tudo, cara, aqui já tem de esportes com bola, são 33, mais 13, mais 13, mais 12, 5, 7, ou seja, é muito treino compilado dentro de um relógio. Tá? Alguns ele vai medir voltas, outros ele não vai medir voltas, outros ele vai medir a velocidade de corrida, passos por minuto e por aí vai. Tá? Se eu for detalhar tudo isso, vai dar um vídeo gigantesco. Ou seja, a gente está falando aqui de, por exemplo, deixa eu colocar aqui em outros. Tá? A gente está falando aqui de treinos como triatlo, polidesportivo, pular corda, tiro com arco, hipismo, condução, até para dirigir, que legal, né? Bom, enfim, não tinha visto isso aqui ainda. Então a gente está falando de um aplicativo, que é o ZapOS, muito completo para quem quer realizar as mais diversas atividades. É difícil que na vida você utilize mais do que 10 modalidades, né? Até porque você não vai usar, por exemplo, ele para medir futebol, né? E presumo que não. De qualquer maneira, tem, né? Você não vai medir ele, por exemplo, para jogar, vai utilizar ele para jogar, por exemplo, basquete, mas ele tem. Então tudo isso vai fazer parte de uma gama de possibilidades que o usuário aqui do Amazfit T-Rex 2 tem em mãos. Tá? A possibilidade... isso aqui também é muito bacana. Né? Geralmente a gente está em contato com água, né? Rio, riacho, cachoeira e etc. E como um ecrã que é bastante sensível, né? Um ecrã que... não, estou puxando para o lado errado, é óbvio que ele não ia. Um ecrã que é bastante sensível, ele tem aí sua sensibilidade, inclusive em contato com água. E aí eu venho aqui, quando eu vou tomar banho de cachoeira, eu tomo banho no chuveiro e bloqueio a tela do smartwatch. Tá? O que eu preciso fazer para desbloquear? Aqui não tem um padrão para eu desbloquear, eu tenho que segurar um botãozinho aqui, qualquer um deles, e ele vai e faz o processo de desbloqueio. Tá. Um dos recursos mais interessantes que eu percebi aqui no Amazfit T-Rex é o trackback dele, ou segmento de trilha. Tá?
Basicamente é você salvar as trilhas que você já realizou, tanto no aplicativo, aliás, tanto no celular, como também em outros aplicativos, como por exemplo o Strava, o Wikiloc e até no Google Maps. Tá? Então eu posso, por exemplo, criar um percurso no Google Maps e mostrar ele aqui e salvar ele aqui no meu dispositivo de pulso. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eles aparecem. Tá? Eu não vou mostrar o processo, tem outros vídeos na internet mostrando, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse segmento de trilha. Né? Eu venho aqui em treino. Antigamente ele só funcionava com corrida ao ar livre e caminhada, ou não, ciclismo. Tá? Agora ele já funciona para outros tipos de treino também. Ele vai perguntar, porque eu treinei ontem, né? Fiz um treino, um cardio, aliás, corrida, e aí eu venho aqui onde ele parei o GPS. Vou subir aqui, navegação e minha rota. Esses dois percursos são trilhas que eu gravei nas 2 últimas semanas, que vocês provavelmente viram partes delas aí no vídeo, tá? No vídeo de review, eu colocando o relógio em água e etc. E aí eu posso escolher qualquer um desses percursos, vai aparecer o mapinha e tudo mais. Eu posso, por exemplo, reconhecimento aqui, visualização da rota. Ele está me mostrando aqui, ó, o reconhecimento lá da trilha do Poço das Cobras em Guaiúba. Se eu retornar, tá? Eu posso, por exemplo, visualizar no caso da outra. Né? Visualização de rota, eu posso apenas visualizar a rota que aconteceu lá na região de Guaramiranga, né? Cachoeira do Sítio São Paulo, e posso fazê-la também, e ele mostra aí o norte, o sul e tudo mais do referente ao... Não sei se ele dá para pinçar, acredito que não, tá? E aí ele me dá a opção de seguir rota, visualização de altitude, por exemplo, ó, que bacana, né? Ele já me mostra tudo isso e eu vou seguir essa rota. Interessantemente, ele vai me avisar, por exemplo, ele tanto vai me possibilitar mostrar qual curso que eu quero seguir em relação ao norte, né? Então ele vai mostrar sempre o norte, ou ele vai gerar o mapa e ele vai me dar alertas de desvio dessa rota, ou seja, se eu sair, no caso aqui da configuração, 50 metros da rota, ele vai me dar um apito, tá? Me dizendo, ó, você está saindo da rota, então volte para lá, né? Isso é muito bacana. Isso para quem está seguindo uma trilha, para quem está aí fazendo o processo aí de retomada de uma trilha, né? Isso aqui é muito interessante, principalmente quem vai de bike, tá? Então isso aqui é sensacional do relógio. Gostei demais nesses 21 dias de uso. Aliás, eu tenho mais de 21 dias de uso, já tenho quase um mês que eu estou usando esse relógio, né? Ele demorou aí cerca de aproximadamente 7 dias para fazer para descarregar a primeira vez, né? Utilizando em trilha, em treinos diários, e mexendo bastante, né? Até porque eu estava conhecendo o sistema. E, assim, me surpreendeu muito, inclusive, a durabilidade do relógio, né? Eu dei uma queda nele, bem aqui assim. Acho que vai ficar difícil de vocês verem, até porque não deixou marca, mas eu acho que foi bem nesse cantinho aqui mesmo. Não, foi nesse aqui. Bom, não sei exatamente porque a caixa de polímero dele, com certificação militar, segurou a pancada, né? Então não causou absolutamente nada. Eu já coloquei a película e tem a case também, que a gente adquiriu via China, via AliExpress. Chegou com 7 dias aqui em Fortaleza. Então estamos falando de um smartwatch que de fato volta-se para a sobrevivência, para as atividades outdoor e para aguentar tranco, né? Que os exploradores, escaladores, nadadores e etc. aguentam, tá? Óbvio que ao longo do tempo eu também vou testá-lo em água salgada e uma série de outras possibilidades aqui, mas a priori as primeiras impressões são boa durabilidade, uma bateria absurdamente durável e também possibilidades aí de customização, inúmeras possibilidades de treino, e são esses alguns detalhes que eu acho que são importantes ressaltar do T-Rex, né? Claro, o custo de um relógio como esse ele é muito alto, sobretudo pelo o GPS com 5, que pareia com até 5 sistemas de satélite. Mas, no geral, né, é um custo-benefício muito interessante.
Haja vista que, se nós formos comparar com alguns daqueles relógios que nós trouxemos nos outros vídeos, né, nós temos aí relógios que vão chegar a até 17 mil reais. Então, esse é o Amazfit T-Rex 2, né? Nós temos também ele na versão Pro, na Amazfit T-Rex Pro, o Amazfit T-Rex Ultra e o Amazfit T-Rex 1. São relógios que são um pouco mais simples, no caso do Ultra ele é inclusive mais caro, né? Lembrar que esse relógio aqui foi adquirido pelo valor de R$ 1.099 ou 1.100, né? Mas você vai achar ele mais ou menos nessa faixa de preço, né? Aí de 1.000 até 1.100, 1.200. Tá? E aí, o que é que vocês acharam? Adquiriria um se você pudesse? Né? Utilizaria para quais tipos de atividades? Coloca aí nos comentários, comenta aí o que é que você achou dessa máquina, desse smartwatch voltado para os praticantes de atividades outdoor. É isso, deixa o like aí embaixo, comenta o que é que você achou, não esquece de se inscrever no canal e vamos para a natureza. Um abraço.